Olá, inicia-se aqui a socialização do seminário módulo 7, do tutor Ítalo Rangel Lopes dos Santos. Temos os acadêmicos Débora Abreu de Souza Ribeiro, Mauro da Costa Andrade Lima, Sara Cavalcante da Silva e eu, Silvio Ferreira da Silva, também a Vera Beatriz Becker. Diferente das outras socializações em grupo, eu vou aqui fazer a minha parte a pedido do meu tutor, por não ter conseguido participar da apresentação em grupo, sendo assim, irei fazer uma parte individual, a parte que me competia fazer no dia, que não foi possível. Bem, temos aqui a missão, que é a melhor solução da educação, a visão também, foi falado isso na reunião, os valores que é ética e respeito, a valorização do conhecimento, vocação para ensinar, atitude de dono, simplicidade e colaboração, foco em resultado e meritocracia. Lembrando que eu irei fazer uma explanação um pouco geral das outras partes e no final eu me concentrarei na parte na qual eu era responsável de apresentar no dia. O tema principal do seminário é a literatura em cena e o título do nosso trabalho é Literatura de língua inglesa como ferramenta para instigar a aprendizagem de inglês no ensino médio, ok? Aí temos aqui o nosso resumo, vou ler um pouco para deixar vocês a par do teor do nosso trabalho, que o estímulo da leitura da literatura no ensino médio, para os alunos do ensino médio, é de suma importância, pois traz as melhores possibilidades para encarar os mais diversos vestibulares, mas não só isso. Acima de tudo, estudar literatura inglesa aumenta em muito o repertório cultural, né? Esse trabalho, com essa temática, aborda a importância de literatura na compreensão de textos em inglês, né? O objetivo é analisar de que forma pode se desenvolver, né, em sala de aula a leitura, né, com os alunos do ensino médio. E também nós estudamos com base em alguns teóricos, né, para a elaboração do nosso trabalho. Tivemos como base teórica a participação de alguns atores, a consulta de algumas obras de alguns autores que falam sobre o assunto. Entre eles, nós podemos aqui falar alguns, que é a Thaís Feldman, a Luciana Fiamottini, a Marta Gracia, Marivone C. Marie e também outros. Podemos até ver em seguida a citação de alguns teóricos. Vamos poder também aproveitar essa parte. Não é isso? E com relação à pesquisa, né, relevância, concentra-se na compreensão de que o estudo, com base na leitura, nas obras literárias, nas aulas de língua, desenvolve o poder dos alunos de comunicação, desenvolve o senso crítico de quem lê e cria mecanismos linguísticos para a interação comunicativa, né? Só vem a contribuir com a expressão comunicativa dos alunos, né? Como também possibilita o conhecimento de novas culturas, né? Já que estamos falando de literatura de língua inglesa, né? De tempos remotos, tempos passados, no qual nós não conheceríamos pormenores, detalhes, se não fosse a leitura dessas obras, a publicação dessas obras e a possibilidade de poder consultá-las. Palavra-chave, língua inglesa, ensino médio e literatura, a introdução, né? O professor tem que ser empático com seus alunos, procurar ajudá-los de todas as formas possíveis, né? Com relação ao ensino da língua inglesa, especificamente através do uso da literatura, né? Mas, como futuro professor, é importante que nós compreendamos a literatura como um instrumento de comunicação. E, além disso, como um instrumento de interação social também. Bem, e também, busca-se nesse período estudantil preparar os alunos a ler e, através dessa leitura dos textos, interpretar, né, enunciados, além de fazer inferências necessárias para obter não só nota nas provas, né, mas também com relação a melhoramento cultural, visão de mundo, senso crítico, não é isso? Isso é muito importante. A literatura traz isso para o aluno, né?
uma visão maior. Só que tem um problema, que é justamente a maioria não gosta de ler, felizmente. Né? Leitura é a única ferramenta que melhora a nossa compreensão das coisas e nos traz conhecimento, mas, infelizmente, muitos alunos não cultivam esse hábito de ler, muitos não gostam de ler. Sendo assim, esse problema é sério, porque como é que eu vou incentivar o estudo, aproveitamento de literaturas da língua inglesa se os próprios alunos não gostam de ler? Né? Esse é um problema que apareceu para nós respondermos nesse trabalho. Né? Como incentivar os alunos do ensino médio a lerem textos literários durante o ensino médio? Pois então, o objetivo dessa pesquisa é buscar as respostas, né? Algumas respostas, pelo menos possíveis, para que isso seja possível, para estimular esse hábito junto aos alunos, né? E buscamos essas respostas através de alternativas e estratégias de ensino e de aprendizagem, do qual vamos apresentar algumas aqui no nosso trabalho. Como eu falei, temos também um teórico que é o Mota, que ele afirma que a literatura é vista como uma das formas textuais que podem ser contempladas nessas aulas para abrir espaço a uma leitura mais transcultural, né? Por extensão histórica, tem tudo a ver, fala sobre a história, períodos históricos na Inglaterra, se baseia muito na realidade, apesar de ter ficção, obras fictícias, mas muitos são baseados em fatos históricos, daquele momento, daquele período em que o autor se sentiu estimulado a escrever determinada obra ou crítica. Então, é histórica, é identitária, social, sobre a língua estudada, né? Também o Oliveira é outro teórico que podemos citar. Ele fala que o hábito de leitura deve ser incentivado sempre que é possível pelo professor. Não deve ser, portanto, uma leitura restrita ao período escolar, mas para toda a vida. Temos também aqui... foi estudado, se descobriu duas formas de talvez incentivar e melhorar, né, esse trabalho junto aos alunos do ensino médio com relação à leitura, que é o incentivo da leitura através de duas estratégias, que é o skimming e o scanning. E vamos ver um pouco a diferença entre os dois, né? Isso pode vir a facilitar o desenvolvimento da leitura em sala de aula, né? O skimming permite ao leitor identificar rapidamente qual é a ideia do autor em linhas gerais, segundo o Fiamostini. Vamos, assim, falar um pouquinho mais sobre agora o scanning, né? O scanning, você pega o texto e faz uma leitura mais um pouco superficial, por alto, só para pegar um pouco a ideia geral daquele texto, do que aquele texto está propondo. Já o scanning, ele é um pouco mais profundo, mais específico. Ó. Como diz aqui, é como uma varredura do texto, no qual se procura por detalhes e ideias objetivas. Aqui já se busca não só uma ideia geral, mas uma ideia específica do que se queira talvez trabalhar pelo professor, através de algum questionamento, algum exercício, com base naquele texto, né? Quando se deseja, por exemplo, apenas tirar informações específicas de um texto, demasiadamente longo, às vezes os textos são muito longos, né? Por isso que scanning são muito importantes. Alguns, para não ficar aquela coisa enfadonha, cansativa, as estratégias com relação ao estudo de literatura, os alunos do ensino médio, é muito legal, porque eles já não gostam de ler, então você não vai ler de uma forma exaustiva, mas primeiro vamos ler, pegando as ideias principais, fazendo um skimming, né, que é uma leitura superficial, pegando a ideia, o que é que o autor quer dizer em todas aquelas palavras que eu o texto, o sentido geral do texto, já deixa os alunos mais abertos, né, à leitura daquele texto, ou trabalhar, então, buscando um ponto específico, no qual não vai ter que ver todo o texto, né, mas vamos buscar direcionar para um determinado ponto do texto para que ele possa extrair determinada informação. A metodologia que foi usada foi a elaboração, para a elaboração do presente trabalho, né, foi através de encontros virtuais entre nós, os membros da equipe, graças à tecnologia, como o WhatsApp, a gente sempre estávamos em contato, trocando informações e também estando a par de como estavam as pesquisas, né, de cada membro. Para, em seguida, foi feito um aprofundamento, né, através dos estudos, nós usamos livros, materiais disponíveis na internet, artigos científicos, tudo que poderia colaborar com a criação, né, do nosso trabalho, da nossa pesquisa.
a encontrar as respostas para nossas perguntas. Em relação aos resultados de discussões, não é isso? Chegou a entendimento que, entre nós, que a literatura é um excelente recurso, né? O estudo da literatura, de obras literárias inglesas. E esse recurso ele aprimora e desenvolve os alunos no ensino médio, para que eles possam, né, efetivamente, por meio da leitura, fazer possíveis reflexões sobre questões culturais, históricas, né, para a própria vida, melhorando o seu senso crítico. A literatura contribui com tudo isso, né? Com relação até a questão política, que lá tem muitos fatos históricos, muitos pontos em que as obras refletem determinadas revoluções, ou como a industrial, né, como a francesa. Não tem só questões assim fictícias, mas tem muita, como é que se chama, registros históricos, né, em literaturas, muitas críticas também, muitas vezes disfarçadas, mas fez uma obra crítica sobre determinado assunto de grande relevância naquele período, um assunto político, histórico, cultural. Isso é muito interessante e as obras literárias podem promover isso, essa reflexão nos alunos, né, abranger assim, a visão dele com relação ao mundo, a questão cultural, política, né? Muito legal. Chegou a essa conclusão em relação aos resultados de discussões e se concluiu assim que os estudos dessas matérias, né, dessas obras literárias pelos alunos do ensino médio, esses materiais possuem grande relevância no meio educacional. Através desses estudos se consegue proporcionar não só o enriquecimento cultural, que isso é óbvio, né, mas também auxilia o desenvolvimento moral, intelectual, social dos alunos cursantes do ensino médio. Com certeza, as obras são muito ricas, né? Ricas, assim, de ideias, de críticas, de obras, né, que podem trazer e agregar muito, muito, assim, enriquecimento, né, da visão de mundo, senso crítico, além de trazer questões históricas. Se não fossem as obras, não teríamos como entender como era o passado, como acontecia a questão política naqueles países, né? Então, quem eram os autores que estavam construindo a cultura daquele povo, né? Marcando assim, o nome deles na história mundial literária. Então, estudos de obras literárias são muito importantes, incentivar isso, não só no ensino médio, mas pode ser feito também no ensino fundamental e outras séries, adequando as obras e o tema, né, a determinado público, a determinado grupo de estudantes. Então, a literatura é sempre bem-vinda dentro da sala de aula, não só no ensino médio, apesar de estarmos trabalhando na questão do ensino médio, mas é muito fundamental em toda e qualquer série em que os alunos estejam, né, trabalhando obras literárias, leituras, né, de textos e tudo mais. Temos referências. E aqui fica registrado meus agradecimentos pela atenção de todos. Espero que tenha trazido pelo menos alguma reflexão e agregado algum conhecimento extra para quem assistiu até o final este trabalho, essa apresentação. Muito obrigado.